Mas se é assim, falou para si, e se eu estou deixando essa vida consciente de que perdi tudo o que me foi dado e não há como remediar, então, qual é o sentido? Olá, meu consagrado, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aí caminhando para a reta final da nossa semana, em que nós estamos falando sobre os clássicos da literatura mundial. Hoje, novamente, eu trago aqui para você um clássico da literatura russa. O primeiro foi Crime e Castigo, de Dostoiévski. Esse é A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói. Esse aqui, como vocês podem ver, é apenas um livretinho bem rápido e fácil a leitura, embora robusta também. É um livro onde Lev Tolstói ele já era bem conceituado, era um escritor já bem consagrado também na Rússia. Ele já havia escrito Guerra e Paz, já havia escrito Ana Karenina, e só faltava esse livro, diferente dos seus clássicos de romance. Esse daqui é do gênero novela, bem rápido, bem fácil a leitura, embora rebuscada também. Nesse livro ele conta a história de um homem, como diz o título, e eu falei para vocês, se tratando de literatura russa do século XIX, o título é um spoiler da obra, fala sobre o homem chamado Ivan Ilitch e a sua morte. Ivan Ilitch era um homem que não cheirava também, não fedia, não tinha nada para se falar dele. Ele começou assim a sua vida com uma certa aspiração. Ele era um funcionário público e para quem acompanha a literatura russa sabe que a funcionadoria pública é bem algo insosso, xoxo assim, tá certo? Bom, mas ele queria alcançar o grau mais alto de funcionário público, que era ser juiz. Ele também se apaixonou por uma mulher que veio a ser sua esposa, mas parou por aí as emoções da sua vida. Quando ele conseguiu ser juiz, ele se acomodou nisso. Quando ele conseguiu a sua esposa, também se acomodou nisso. Nunca mais quis evoluir, nunca mais quis melhorar. Eu sou Cebolinha. Nunca mais quis melhorar também. Esse homem era um homem de poucas palavras, também de pouca paciência. Ele não tinha nenhuma conectividade com as pessoas. Inclusive, esse livro, como o de Machado de Assis, começa a contar a partir do velório de Ivan Ilitch. E no seu velório, acredite se quiser, ele só tinha um único amigo que foi lá para conversar com a sua esposa naquele momento ali. Ele não tinha nenhuma pessoa que gostasse dele, que estava ali no seu velório. Nem os seus filhos participaram. Veja só, né? Os seus outros colegas, que eram apenas parceiros de jogo e não tinham nenhuma amizade, nenhum laço, nenhum vínculo, vocês não acreditam. Depois, enquanto ele estava sendo velado, depois da sua morte, eles começaram a debater quem deles poderia ocupar o espaço de Ivan Ilitch como juiz ali, que era o grau mais alto de funcionário público. Esse livro, ele fala sobre a morte, né? Pelo que vale a pena viver, o que vale a pena os nossos esforços, como foi a nossa vida. É como eu comecei o livro, é como eu comecei o vídeo, com uma citação dele. E aí? E se eu perdi todas as chances, todas as oportunidades e cheguei aqui e não tem mais nada? O que acontece? O que valeu a pena, não é mesmo? A reflexão que nós fazemos é o seguinte: qual é o valor que damos para a vida, esse dom, esse presente precioso que Deus nos deu? Qual também é o valor que nós damos para as oportunidades que Ele nos concede, de fortalecer vínculos, de fazer amizades, de juntar memórias na nossa vida, de fazer amizades que vão durar para sempre? Qual é o sentimento que nós vamos gerar nas pessoas quando sentirem a nossa falta? É um sentimento de alívio? É um sentimento de querer ocupar o nosso lugar? É um sentimento de saudosidade? Isso depende da forma como nós encaramos a vida, da forma como você valoriza as suas relações e aquilo que você tem hoje. No final da vida, esse homem tinha apenas uma única companhia. O autor conta que nem mesmo a sua esposa conseguia ficar perto dele, porque ele fica muito doente, e aí ele dá gritos de dor e tudo mais, nem mesmo sua esposa conseguia ficar perto dele. A sua única companhia era um empregado pago, que estava ali porque estava sendo pago. Nenhuma pessoa ao lado de Ivan Ilitch. O texto que eu deixo para nós hoje é de 1 João 4,9.
Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Em Cristo nós podemos viver. Uma das grandes belezas do Evangelho é que em Jesus nós temos a realidade da vida eterna, claro, quando nós o aceitamos, mas que também, por Ele, nós podemos ter uma boa qualidade de vida, nos relacionando bem conosco, nos relacionando bem com o próximo e, claro, nos relacionando bem com o outro. Valorize a sua vida, valorize as oportunidades que o Senhor dá. Viva bem, porque é isso que Ele espera de nós. E lembre-se sempre, estamos juntos.